Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, queridos. Nós estamos, irmãos, trabalhando aqueles textos, aqueles momentos especiais do cuidado de Jesus para com aqueles que sofrem, com aqueles que estão desesperançados, com aqueles que estão vivendo momentos que acham que não tem saída. Nós já falamos sobre a mulher com o fluxo contínuo de sangue, uma menstruação crônica. Jesus se deixa ser tocado por ela e restaura publicamente a vida desta mulher. Depois vimos um homem, não é? Para não ficar um negócio muito feminista, então pegamos um homem, e é o leproso. Agora, Jesus, o contrário de ser tocado, Jesus toca. Jesus dilata o seu coração em direção àquele homem leproso. E isso é algo muito especial. Hoje eu vou falar sobre uma mulher também. Claro que não vou ter condições de ficar falando se mulher, homem, mulher. Não tem como. Mas hoje eu vou falar sobre uma mulher. Atingindo um outro aspecto também. Eu vou tentar buscar aspectos da vida que qualquer um de nós podemos ter. Né? Doenças. E eu quero falar sobre uma mulher hoje. Mas antes de falar sobre a mulher, eu quero contar um fato histórico para os irmãos. Eu queria alguma coisa que exemplificasse. Eu trabalho para achar. Eu tenho um arquivo, um vasto arquivo desses fatos históricos, que eu guardo quando eu leio alguma coisa assim, eu disse um dia, aliás, eu tenho mania disso. Eu, graças a Deus, algumas coisas estou sendo curado, né? Já fui. De guardar alguma coisa, dizendo assim, eu vou precisar disso, qualquer dia disso, eu não sei para quê, mas eu vou precisar. Então você guarda, né? O parafuso, a porca, a madeira, né? Senhor? Também. Quem guarda o que não presta é o que precisa. Esse ditado. Né? Mas eu tenho lá inúmeras ilustrações, fatos históricos que eu vim acumulando e guardo. Agora eu tinha que colocar em pastas, coisa que eu não consigo fazer. Eu tentei já colocar minhas mensagens por livro. E quando eu vi a quantidade de coisa, porque o problema, o pessoal fala assim, por que o senhor não põe no HD externo, joga para a nuvem, qualquer coisa assim? O problema é que o que está no papel, nas minhas leituras, nos escritos a caneta ao lado, é o que importa. Não é? E às vezes eu ouço alguns lá. Porque eu não sabia que dizer aquilo. Então eu vou ouvir para saber o que Deus disse. Porque a hora que eu estou dizendo, eu estou seguindo o raciocínio do Senhor no embalo. Estou indo empurrado e ainda não sei o que... Eu quero ver o final da coisa, quero ver o todo, para saber como é que a coisa andou durante a escrita. Então eu não tinha, eu procurei e achei. Você pode procurar também. Eu achei assim, foi quase que, eu não vou dizer por acaso, porque não tem esse negócio, né? Não existe isso. Deus, Ele tem os meios para você achar o que Ele quer que você ache, e Ele tem os meios também para esconder o que Ele quer que você não ache. Então Ele tem isso, eu não tenho dúvida desse negócio. Mas o fato é que em 22 de março de 1824,
um incidente conhecido como o Massacre da Queda do Riacho. Ocorreu em Madison County, na Indiana. 6 homens brancos assassinaram 9 americanos nativos das tribos Sêneca e Miami e feriu outro. Entre os 9 mortos estavam 3 mulheres e 4 crianças. Os 6 homens foram presos, julgados e condenados à morte. Um dos homens, um jovem de 18 anos, chamado John Bride Jr., foi condenado a morrer na forca por sua participação no massacre. A data da sua execução foi marcada para 3 de junho de 1825. Seu pai, John Bride, e o seu tio, Andrew Sauer, também estavam marcado as suas mortes no mesmo dia. Os outros 3 homens tinham sido executados em 12 de janeiro de 1825. Eu vou parar aqui para os irmãos entenderem a demora da justiça americana para executar malfeitores. Vocês prestaram atenção, irmãos advogados? 22 de março de 1824 foi o crime. Dia 12 de janeiro, primeiros 3 já tinham sido executados. Demora. Parece com o Brasil esse negócio aqui. Só uma crítica aqui para a gente não ficar sem criticar o nosso próprio país, né? Rapidez. 1800, irmãos, pense nisso. Não tinha computador, não tinha nada. 1824, irmã Maria Augusta. A rapidez. Deu nem um ano. Então, no dia 3 de junho de 1825, uma grande multidão reuniu-se para testemunhar a execução. Eles estavam, esses 3 prisioneiros, o pai e o tio do John, estavam esperando, ele, John, o pai e o tio, estavam esperando um perdão do governador. Lá tem isso, né? Se o governador perdoa, perdoado está. Sem nenhum sinal de perdão, um sermão foi pregado e a multidão estava na expectativa de ver o enforcamento de todos. O pai foi enforcado primeiro, o tio foi enforcado segundo. E John, por ser o mais novo, iria ser enforcado por último. Ele foi conduzido ao cadafalso, ou patíbulo. Nomes bonitos, né? Mas isso é de matar, irmãos. Quando ele chegou lá, a corda foi passada no seu pescoço, colocada adequadamente, enquanto o carrasco esperava um sinal para a execução. Um rumor no meio da multidão fez com que a pessoa que dava as ordens para a execução não fizesse. Um estranho entrou, atravessou a multidão em direção ao homem condenado, parou diante dele, olhou nos seus olhos e disse: Senhor Bride, você sabe em cuja presença você está? Bride balançou a cabeça,
negativamente. E o estranho continuou: apenas 2 poderes reconhecidos pela lei podem salvá-lo de ser pendurado pelo pescoço até a morte. Um é o grande Deus do universo. E o outro é J. Brown Ryan, o governador do estado de Indiana. E este último está aqui diante de você. Nesse momento, o governador entregou ao carrasco, por escrito, a lavratura de perdão. E o governador anunciou ao John: você está perdoado. O perdão foi concedido o entendimento do governador de que pela idade dele, daquele menino, ele foi influenciado pelos adultos para participar daquilo e também pela a idade dele. Ele poderia ser recuperável e não cometer mais. Em um instante, o que parecia ser uma situação desesperadora, sem nenhuma esperança, tornou-se uma porta de esperança. John Bright Jr. voltou para casa, estabeleceu-se, abriu um armazém de secos e molhados e morreu em paz 55 anos mais tarde. Por que eu contei essa história? Para fazer para vocês 3 perguntas e depois ler o texto. Você pode imaginar o medo que deve ter invadido o coração dessa criança, porque 18 anos é nada. Enquanto observava o seu pai e o seu tio morrerem, sabendo que ele seria o próximo, sem nenhum apelo. Porque se o pai morreu, se o tio morreu, e ninguém apareceu para dar o indulto de perdão, ele também não seria. Então ele já estava morto dentro dele. Ele estava esperando a execução. Você consegue se colocar no lugar desse cara? Não consegue, né? Porque primeiro a gente não tem isso aqui. Mas quem assistiu aquele filme Em Busca de um Milagre, pode ter uma noção, porque aquele filme é de matar do coração. Quantos assistiram aqui? Todo mundo quase. Em Busca de um Milagre. Se você não assistiu, assista. É um fundo moral fantástico. Em Busca de um Milagre. Segunda pergunta. Você pode imaginar o terror que abateu o coração desse menino quando a corda passou por sobre a sua cabeça, parou no seu pescoço, o carrasco ajusta a corda, ele não pode errar. Ele está ali para executá-lo. Você já imaginou o que está na cabeça desse menino? Ver o pai, o tio, e dizendo: eu sou o próximo. Como qualquer ser humano, irmãos, só acaba quando acaba. Só acaba quando termina. Nós fomos feitos para gerar em nós esperança. Agora imagina, não tem mais, ele está lá, a gaiolinha está ali, é só um bate, já era. Terror, coração desse menino. Terceiro,
Eu sei que vocês concordam comigo. Foi um momento de terror que poucos conseguiram experimentar. Ou seja, por mais que eu tenha meu coração dilatado em direção a isso, a gente não chega lá, né? Vamos ler o texto. João capítulo 8. Aqui tem uma mulher que sabia exatamente o que John Bright Jr. deveria ter sentido. Exatamente. João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Vamos fazer essa leitura juntos, irmãos. Aliás, junto não, alternado. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A semelhança da história do John e aquelas pessoas que com ele cometeram aqueles assassinatos, essa mulher, como John, era culpada. Ela era culpada. John também era culpado. Quando ela foi levada à presença de Jesus, ela sabia em seu coração que ela estava prestes a ser apedrejada. Duas realidades. Primeira, a consciência da culpa. Eu fui flagrada em adultério. E ela sabia que a consequência disto era o apedrejamento. Quando essa mulher conheceu Jesus, a sua vida mudou para sempre. O texto nos diz isso. Seu pecado foi perdoado,
A sua culpa foi removida, o seu medo transformou-se em alegria, em paz. E aquilo que parecia ser um caso perdido, sem solução, de repente torna-se num tempo de perdão, salvação e profunda alegria. Eu quero examinar com os irmãos esse texto, mas quero fazer isso detalhadamente. Eu queria que nós imaginássemos a cena daquele dia. Primeiro momento, Jesus teve aqui um tempo não muito fácil. Aliás, Jesus nunca teve dia fácil, irmãos. Pode olhar, se você quiser assim acompanhar a agenda de Jesus, você vai ver que ele não teve um dia fácil. Hoje não mais, mas quando eu comecei o meu ministério, eu tinha agenda escrita. Aliás, todos nós, há 30 anos atrás, nós não tínhamos aí as agendas eletrônicas, não é? Mas, às vezes eu olho as minhas agendas, quando eu pastoreei a sua igreja é essa aqui hoje, mas sua igreja de origem, a Leir. Eu não acredito que eu conseguia fazer aquilo, de verdade. Eu estive olhando uma dessas lá, quando eu cheguei lá, em 1988. Eu disse assim, gente, a Simone estava grávida, a Letícia tinha 2 anos de idade. Como é que eu conseguia tempo para ajudar essa criatura, pelo menos para ficar com ela? Porque não tem, humanamente falando, a minha agenda não tinha tempo. E eu penso assim, como é que eu estudava? Porque tem lá, se atendi Tarsis e Janeide, né? Até 1h da tarde. 2 horas eu já estava em outro lugar, está lá na agenda. Eu disse, gente, como que eu comia? Como é que eu fazia esse negócio? E o escritório da igreja, irmãos, era na minha casa. A minha sala era a sala de espera. Não tinha como chegar no escritório e dizer assim, ele não pode atender, esse é o último atendimento dele. Não, chegava, oi Simone, pá, sentava. E eu não tinha como dizer não. Quando nós olhamos a agenda de Jesus, você pensa assim, como que ele, por isso que ele só orava à noite. Quando todo mundo estava dormindo, ele ia falar com o Papai do Céu, ele ia acertar o seu mundo interior. Jesus não tinha dia vazio, irmãos. Não tinha. Por isso que ele priorizava aqueles momentos de praia, para comer um peixinho assado, para fazer alguma coisa assim, para dar aquela desopilada. Porque enquanto ele estava com alguém, ele estava ensinando, ou curando, ou alguém cobrando alguma coisa dele, exigindo dele alguma postura, alguma resposta, alguma afirmação, confirmação daquilo que ele era. Ele não tinha tempo. Então, como qualquer dia de Jesus, esse foi um dia cheio. E aí Jesus, como de costume, lembra o texto? Lá quando ele vai ao Getsêmani, ele vai como nós vimos com João lá, nós estávamos estudando. Como de costume, Jesus foi ao Jardim das Oliveiras. Lá deve ser um lugar bonito, na sua época, um lugar que dava a ele um momento fantástico. Então ele estava lá. Ele foi para lá. Quando foi? De madrugada. Isso é na 3ª vigília. Aliás, na 4ª vigília. Ou seja, Jesus foi para o templo, desceu,
do monte para ir para o templo das 3 horas até as 6 da manhã. Esse é o tempo da madrugada que está falando aqui. Então, ele desce para ministrar as pessoas. Vai para o templo para ensinar-lhes. Ele assenta-se e ministra a palavra. Imagine, irmãos, tem uns pregadores que é gostoso a gente ouvi-los, né? Imagina ouvir Jesus cruzando o olhar assim com a gente de vez em quando, dizendo, ele está lendo a minha alma, não é? É verdade. E aí ele solta a palavra assim para mim. E quase que ele diz, é para você, viu, irmã, esse negócio. É para você. Ele vai, não é verdade? Eu acho que era isso que Jesus fazia. Aquele amor que invadiu o seu coração. Ele sabia tudo sobre mim. A pessoa me ensinando. Aí ele solta. Eu não preciso dizer nada para ele. Ele está ensinando. Não é? Eu já fico lisonjeado diante de Deus quando alguém chega para mim e diz assim, olha, foi para mim. Aí lá no meu coração eu digo, Senhor, muito obrigado por ter sido usado pelo Senhor. Hoje eu achei um negócio, foi eu que achei ou foi você que achou? A Mônica. Foi você? Simone de vez em quando esquece o Face aberto. E aí eu vou ler, aparece algumas pessoas lá que tem muito tempo que eu não vejo. Aí não, bem, fui eu, não foi você. Seu Face estava a foto que do Recife. Hein? A Edna tinha colocado. Eu e Simone batemos uma foto aqui com a Edna, aqui na frente. E a Edna colocou no Face dela, na página dela lá. E alguém comentou a foto. E essa Mônica comentou a foto assim, puxa vida, quanto tempo, quanta saudade eu tenho do pastor Ezequiel. Eu ainda me lembro do cântico Como Vai a Sua Vida com Deus. Gente, isso faz 25 anos. Cachoeirinha. 25 anos. Agora, se Deus usa a mim para fazer isso, vocês imaginam ouvir Jesus Cristo. Ele ia bater o olho, mandar um recado direto para a senhora, bater o olho, mandar um recado direto para o irmão Pedro, assim, sem intermediário, não é? Nós iríamos sair. Jesus estava fazendo isso. Jesus estava mandando recados diretos de Deus, do seu coração, para o coração daquelas pessoas. E de repente, não, eu quero pensar outra coisa. Imagina, irmãos, se vocês estão caladinhos aqui me ouvindo, imagina aquela manhã, eu não sei que horário, mas é uma manhã parecendo o culto da ressurreição que a gente faz. Mas só que de uma maneira solene, porque Jesus estava ali palpável. Imagina a tranquilidade e a solenidade daquele momento. E aí começa a aparecer, quebrando aquele silêncio, um barulho de multidão como que discutindo. Imagine vocês, os fariseus, escribas,
voz masculina, expressando raiva, ira, gritando, como se fosse um tumulto de briga. E uma voz feminina, quase que abafando aquilo, clamando por misericórdia. Que é uma expressão que o judeu faz. Clamando por misericórdia. É uma expressão que o judeu sabe de cor. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qualquer um que esteja em necessidade, que vê alguém passar para suprir essa necessidade, eles clamam por misericórdia. Essa mulher chega. E no momento seguinte, a multidão chega até onde Jesus estava. Uma mulher chorando, despenteada, é jogada no meio daquela turba mais próxima de Jesus. E ela recebe todo tipo de acusação, dizendo que ela tinha sido pega, apanhada, num pecado vil. E eles exigem uma resposta simples de Jesus. A lei que Moisés nos deu, que a lei de Deus diz para essa mulher ser apedrejada. E o que o senhor diz sobre a lei de Moisés e sobre a mulher? A pergunta deles está implícito isto. A lei diz que assim precisa ser feito. E tu, que dizes? Eles apresentam a mulher e apresentam a lei. O que o Senhor Jesus poderia dizer, irmãos? Primeira realidade. Essa história nos ensina que nenhum pecador foi muito longe que não possa ser alcançado pelo perdão de Jesus. Primeira leitura que nós devemos fazer. Segunda realidade. Ela nos ensina que nenhuma culpa seja tão profunda ou enraizada que Deus não possa arrancar isso do coração da pessoa. E que todos, que não importam como chegam à presença do Senhor, podem desfrutar da sua graça. Não importa como você chega lá, da maneira como te levam lá, podem desfrutar da graça do Senhor. Esta é uma história de esperança em meio à desesperança. E aí, como eu faço com todas as outras, é um padrão que eu coloquei para a gente estudar, eu preciso de pensar no pecado e na culpa dessa mulher. Eu preciso de dar uma cavucada aqui para a gente tentar nos colocar no lugar dela para aprendermos. E eu vou colocar assim, a mulher e o seu pecado. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar é esse, está lá no verso 4.
Eles chegaram a Jesus e diz que essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Há alguns estudiosos, irmãos, usando algum conhecimento do Talmud, diz que essa mulher, ela era noiva prometida a alguma outra pessoa. Porque eles dizem o seguinte, se ela fosse casada, ela seria estrangulada. Que essa é a maneira de morte nesse tempo, quando o adultério era de uma mulher casada. Mas quando o adultério é de uma mulher prometida, porque o casamento judaico é assim, lembram de Maria e José? Então, na verdade, eles estavam casados. O que eles não estavam era juntos. Aquele compromisso era um compromisso sério, de casamento. Maria era de José. O que consumaria isso seria aquela festa de uma semana e só, e eles iriam dormir juntos. Lá era assim, viu, irmãos? Dormia depois do casamento. Muitos foram assim. Mas hoje poucos têm sido assim. Mesmo no arraial de Israel. Né? Então o que acontece? Essa mulher prometida, comprometida, teve uma relação sexual com um homem que não era o homem que ela estava comprometida com ele. Então por isso que ela era culpada de um pecado terrível, de que não havia dúvida nenhuma, porque tinha um punhado de gente que tinha testemunhado o pecado. A sua culpa é inquestionável. Inquestionável. Era irrefutável a sua culpa. Eu quero... E nós já fizemos isso, vocês já estão doutores nisso, porque nós estudamos o 7º mandamento há poucas semanas, então está fresquinho na cabeça de vocês. Mas eu quero enumerar por que o pecado de adultério, dentro desse contexto e dentro do nosso contexto, é um pecado vil. A nossa sociedade, nós estamos caiando esse negócio. Ou seja, algumas coisas que nós falávamos antes, nós já não falamos hoje mais. Não falamos porque não é politicamente correto. A gente por exemplo, você vai falar, quando a pessoa adulterou, você não fala adulterou, teve um caso. Parece que a gente dá uma amenizada. Você viu que o pastor fulano de tal teve um caso, que o fulano teve um caso, que o irmão fulano de tal, não diz mais adulterar. Isso agride, se a pessoa se sentiu agredida. Deus chama na sua palavra o adultério de adultério, e ele diz que é um pecado. Por quê? Primeiro, porque quebra a lei de Deus. Deus estabeleceu e para preservação disto quebra. Segunda realidade, viola os votos matrimoniais. De fidelidade, é uma das coisas que quando todos que vão oficializar um casamento, viola os votos matrimoniais. Quebra corações. Tanto a mulher quanto o homem tem emoções. Tem alguma coisa emocional envolvida nisso.
banaliza o sexo. Já está banalizado. Tem uma página aí da internet que eu acho que esse negócio é pago, pessoal, porque não dá, hein? Destrói a confiança. Destrói a confiança. Até reconstruir de novo dói, vai levar muito tempo para isso acontecer. Quebra sonhos. Quebra sonhos. Nunca deveria acontecer, mas acontece com mais frequência do que nós imaginamos. No entanto, tão horrível quanto é o pecado do adultério, ele não é pior aos olhos de Deus do que qualquer outro pecado. Vou repetir. Tão horrível quanto é o pecado de adultério, ele não é pior aos olhos de Deus do que qualquer outro pecado. Todo pecado entristece o coração de Deus e é mau aos olhos de Deus e quebra a nossa comunhão com Deus. Vamos dar uma olhadinha rápido em Tiago capítulo 2, verso 10. O que diz lá? Pronto, então não tem esse negócio. Qualquer coisa que eu faça que erre o alvo do coração de Deus para a minha vida, acabou. Entristeceu o coração de Deus na mesma dimensão. O que acontece, irmãos, é que alguns pecados transportam maiores consequências do que os outros. Consequência aqui agora, a nível horizontal. Mas para Deus não tem diferença. Por exemplo, adultério, ele pode destruir um casamento. Pode, e a maioria faz isso, destrói o casamento. A minoria é quase insignificante que haja de uma parte ou de outra adultério que mantém-se só se Deus entrar nesse projeto e restaurar isso. Senão, não consegue, irmãos. Não há recurso humano que consiga fazer isso. Deus entra, restaura, constrói a realidade e aí continua. Adultério pode, a pessoa que adultera, ela pode carregar uma doença sexualmente transmissível. E hoje não tem mais gonorreia, chato. Isso aí eu acho que nem existe mais. Hoje é coisa pesada. Muito pesada. Então, irmãos, o adultério carrega isso. Por exemplo, se compararmos o adultério com alguém que rouba um pacote de bolacha num supermercado, diante de Deus é a mesma coisa. Mas roubar o pacote de bolacha no supermercado não carrega, não transporta o mesmo peso de consequência quanto um adultério. O que pode acontecer é que, além de Deus e o ladrão, ninguém mais fica sabendo. Alguns adultérios acontece isso também, mas não tem problema. Mas carrega, independentemente, carrega consequências tremendas.
Quando nós olhamos para os pecados, até na confissão a gente faz isso. Há entre nós, no Arraial de Israel, no evangeliquez, uma expressão que diz: perdoa a multidão dos meus pecados. É um negócio que a gente precisa desaprender isso. Eu preciso, na confissão, a minha confissão pública, ela passa a ser uma confissão litúrgica. Por isso, pode ver, eu não peço para orar em confissão. Não peço mais. Por quê? Se eu vou pedir o presbítero Walter, o presbítero Pedro, o pastor fulano de tal, o ciclano, qualquer um que orasse, pedindo perdão pelos nossos pecados. Isso é um pedido de perdão litúrgico. Só para dizer que aquele momento é um momento de pedir perdão. Mas na realidade, o meu pecado é perdoado quando eu, individualmente, chego diante do Senhor e digo: Senhor, sou um desgraçado mesmo, pequei de novo. O Senhor sabe. E lá no meu coração eu trabalho essa realidade de Deus. Então, o que a gente faz? A gente, quando pensamos no pecado, a gente trabalha como mundos diferentes. Veja, o único pecado que acontece, demissões de pastor, de presbítero, de diácono, de professor de escola dominical, de missionários, é o adultério, mais nada. Tem muita coisa acontecendo aí que não que deveria ter a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Desqualifica. Para a função. É perdoado? Mas carrega a mesma realidade diante do Senhor. E por isso que a gente só fica de olho nessa coisa que carrega. Ah, mas ele é bonzinho, tal, canta bem. Mas ele é um mau caráter, não paga ninguém. Ah, mas o cara canta, hein? Ah, mas ele o cara prega, hein? Nossa! O que ele prega suplanta todos os seus defeitos. Que conversa fiada é essa? Para Deus é a mesma coisa. Para Deus o peso é a mesma coisa. Pecou contra ele. Então, se há um recuperar, se há um trabalhar diante do Senhor, preciso fazer em todas as direções. Então, se o camarada não paga, o conselho paga a conta, conversa com ele e mantém-o no pastorado, tem que fazer a mesma coisa no adultério. Ou se disciplina o pastor por adultério e não disciplina por mal pagador, então está errado, duas medidas. Porque para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Pecado é pecado. Aos olhos de Deus, eles são a mesma coisa. Ambos são pecados. E a igreja precisa entender isso. Não para punir, para questão de misericórdia, para não servir de tropeço. Diga, irmão Walter. No corpo. Não está. O que ele está dando é o peso que Deus deu no 10 mandamentos sobre isso. Porque o que Deus fala, ou quem pôs peso sobre isto, exatamente para não acontecer, foi o próprio Deus. Paulo está pensando no corpo, a igreja. Na igreja. Então, o que Deus faz para preservar a santidade do casamento, para preservar a instituição do sexo, para preservar a realidade da família, Deus coloca isso. Mas Paulo não está. O que Paulo está fazendo é que o adultério carrega consequências maiores. Mas diante de Deus é a mesma coisa.
A mesma coisa. Isso, a mesma coisa. O que Paulo está fazendo, ele está evidente, porque ali é uma discussão sobre isso. Então o que ele está fazendo? Ele está carregando a questão do adultério, porque era terrível. Ali tinha pai tendo relação sexual com pai com a filha da mulher. E filho, a enteada. E filho possuindo a mulher do pai. Então era um negócio. Paulo não podia amaciar ali. Ele tinha que dizer, gente, vocês estão pecando contra Deus. Estão maculando o projeto de Deus que é a igreja. Tome cuidado com relação a isso. Né? Então Paulo enfatizou. Então o pecado, independentemente de quão grande ou pequeno, é pecado. Isso é só, irmãos, o reflexo da depravação que existe dentro do nosso coração. Tem jeito. Não tem. Quando você chegar em casa, leia Romanos 8, de 10 a 18. Não tem como. E ele fala lá, 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele é o reflexo da nossa depravação. Não tem como, a gente não tem como sair. Cada um de nós é tão culpado quanto essa mulher adúltera. O nosso problema é que muitas vezes nós não admitimos isso. Diante dos olhos de Deus, nós não admitimos isso. A primeira coisa, irmãos, para recebermos perdão, é admitirmos que somos pecadores. João escreve isso. Se dissermos que não somos, que não temos pecado, estamos fazendo Deus mentiroso. Então, para que eu receba o perdão do meu pecado, eu preciso, em primeiro lugar, admitir que eu sou pecador. Irmãos, e não tem nada mais fantástico na vida do que essa admissão de que você é miserável, desgraçado pecador. Porque você vai atrás do recurso de Deus. Quando o contrário, você cria uma autossuficiência e o diabo está rindo na sua cara, só esperando o momento de puxar o tapete e você vai cair com um barulho tão grande que todo mundo vai ficar sabendo. Irmãos, eu acompanhei um adultério de uma pessoa que aquilo me fez um mal tão grande, mas tão grande, e eu não poderia dizer o que é. Um camarada tão bom, tão crente, mas o bicho se achava. Se achava. Mas se orava com o cara, você sabia que no seu coração que ele era o cara. Mas ele se achava. Ele achava que não ia fazer mal para ele. Ele achava. Aí, como ele achava isso, ele começou a abrir concessões. Eu vou segurar esse negócio. Eu vou segurar. Quando chegou, pá! E rápido, em 20 dias, o flerte e o adultério. 20 dias. Por quê? Autossuficiência. Ele achou que ele já era tampinha de cruz. Que toda a suficiência de sustentar aquele negócio ele já tinha. Ele não precisava de orar, ele não precisava de consultar, ele não precisava falar com ninguém. Ele era meu amigo. Ele poderia ter chegado, pastor. O Ezequiel, ele tinha liberdade de me chamar de amigo.
Cara, eu estou numa enrascada, bicho, meu coração já está virando, quer dizer, o gigante já está rugindo e vai pôr as garras para fora e eu vou pegá-la. Mas ele falou isso? Nada, não fala, porque ele é autossuficiente. Então admitir o nosso pecado, o nosso calcanhar de Aquiles, não precisa se admitir isso para pessoas. São coisas que a gente não precisa contar para ninguém, irmãos. Tem coisa na minha e na sua vida que ninguém precisa ficar sabendo. Nem esposa, nem esposo. Nem pastor, nem presbítero. A luta minha e sua que nós podemos contar só para Deus. E nem em voz alta, para o diabo não ficar sabendo. Conta no coração. Diga para o Senhor, Senhor, eu tenho esse problema, me ajuda. O Senhor sabe que eu tenho esse problema. Fala no seu coração. Porque você reconhece. Quando reconhece o pecado, você sabe onde buscar recurso. Quando você acha que já não tem, que você está quase pingando santidade, nascendo asinha, o diabo vai começar a rir de você. Ele vai dizer, é o próximo. E o próximo do diabo, irmãos, não é a bala na agulha. Você pode ter o próximo lá, o 108º, você não importa. Ele não tem pressa, ele vai te segurar. Porque você já está se achando. Diga para o Senhor, Senhor, eu sou miserável pecador. Eu preciso do Senhor. Eu não me lembro mais o nome, mas um desses grandes aí, eu não sei se foi Finney. É cara do Finney esse negócio. E eu já contei isso aqui para vocês com o nome que eu tinha lido. E tinha colocado no estudo assim, vou contar isso para a igreja. De vez em quando aparecem esses relances assim nas minhas leituras devocionais. E eu ponho aqui, falar com a igreja sobre isso. Finney, para mim é Finney, é dele essa coisa. Alguém escreveu uma carta para ele dizendo, como pode um homem como o senhor fazer isso? Pôs um punhado de coisas que ele tinha feito, coisas na vida de pecado dele. Aí quando ele recebeu aquilo é só para tesourar, né? São os fariseus da época. Os irmãos vão ver que quando nós estivermos lá, eu vou mostrar para os irmãos que a gente tem esse cara também. Então mandando para ele uma carta acusando, e aí ele escreve de volta, minha querida irmã, esses pecados todos que você colocou já estão encravados na cruz e outros que você ainda não sabe, que são muito piores do que esses que você sabe, também estão igualmente encravados na cruz e perdoados para sempre. E desse poder da cruz eu preciso todos os dias. A irmã não vai me ver como santo, eu sou o miserável de todos os pecadores, igualando ao apóstolo Paulo, tanto quanto. Assinado Finney. Imagina, irmãos, este homem que entrou numa tecelagem, todo mundo começou a chorar. Ele não abriu a boca. A presença dele fez as pessoas chorarem. Quarta-feira, nós vimos o pecado dessa mulher. Quarta-feira nós vamos ver a vergonha que ela passou. Certo? Vamos colocar em pé, vamos orar. Deus amado, somos sim, ó Deus, tanto quanto o Senhor sabe, pecadores, mas pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nosso coração, ó Deus, é profundamente corrupto. Tua palavra diz que assim o é. Mas quando esse coração está rendido ao Senhor, esse coração é instrumento do Senhor para a vida. Por isso, Pai, o que nós queremos fazer nessa noite é a semelhança daquela mulher. É dizer para o Senhor que somos culpados.
que o nosso pecado testemunha contra nós. Mas nós queremos dizer para o Senhor que apoiamos, não em nós mesmos, não nos nossos recursos, mas apoiamos no Senhor. E do Senhor vem o poder de perdoar-nos, de restaurar-nos, de reconstruir-nos, de dar novos começos, novas chances. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, esteja trabalhando poderosamente na vida de cada um de nós. Dê-nos, ó Deus, um restante semana na Tua presença. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, até aquele dia, esteja em nós e sobre nós. Em nome de Jesus.